Opa, fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Eu decidi parar de falar palavrão, queria registrar isso aqui nesse vídeo, queria dizer pra você quais foram os motivos que me levaram a tomar essa decisão. Quem já assistiu alguma aula minha, algum vídeo meu, sabe que com alguma frequência eu falo palavrões, né? Então eu utilizo palavrões no meio das aulas e tal. É óbvio, eu tento evitar palavrões muito absurdos, eu tento evitar palavrões muito esdrúxulos, mas tem palavrões que saem rotineiramente aí. Eu nem vou repetir nesse vídeo porque não tem cabimento, né? É normal, palavrões aí que acabam saindo, acabam virando um hábito. E eu pensava que era algo que eu escolhia, né? Ah, é uma coisa para chamar atenção, para deixar o aluno mais concentrado, é uma coisa para deixar a aula mais engraçada. Eu dizia isso. Várias pessoas já se incomodaram, já falaram, pô, assim, várias pessoas, mas ao mesmo tempo, menos de 2% das pessoas que assistem, provavelmente, ou talvez 5%, ou talvez 10%, não era a maioria que se incomodava com isso. A maioria, eu já fiz várias votações, enquetes em live, a maioria dizia: não, não, fala palavrão, é muito mais legal, muito mais engraçado. Ok, mas várias pessoas já me disseram que, pô, Pedro, eu assisto com meu irmão mais novo, eu assisto com meus pais, eu assisto com meu filho, queria botar meu filho de 9, 10 anos, meu irmão de 8, 9, 10 anos pra assistir, mas você fala palavrão e eu não acho que seja legal, tem como você parar? E eu mesmo respondia, pô, não e tal, porque isso aí é você que meu público-alvo é maior. Eu acho que o pessoal que faz Enem tem 17, 18, 19, 20 anos, até mais do que isso. Então, né, não é pra colocar criança pra assistir. Só que aí, primeiro que eu comecei a perceber que na verdade não era uma escolha minha, isso é uma coisa que eu não conseguia parar. Algumas vezes eu cheguei a tentar, cheguei a pensar assim: "Tá, eu vou parar de falar palavrão então", e eu não consegui fazer, né, toda hora voltava a escapar um. E eu tenho 2 filhos, né, eu tenho um filho que tem 2 anos e, 7 meses, né, e eu tenho uma filha que tem 9 meses quase. Então 2 anos, 7 meses e 9 meses, então meu filho já entende muita coisa, e aí a minha esposa já conversou isso comigo, me cobra isso, né, que eu não fale palavrão na frente das crianças, e é óbvio que eu concordo com isso, né. Então já começa por aí que, no fundo, é claro que eu sei que é errado, não é bacana que uma criança fale palavrões, ninguém acharia normal, ninguém acharia que é uma criança educada. Se você olhasse para uma criança, eu já olhei para várias crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, e é uma coisa muito feia uma criança falando qualquer tipo de palavrão. Eu inclusive já várias vezes eu tô andando na rua e eu escuto alguma menina de 15 anos, 16, 17, 18 anos falar algum palavrão com as amigas, vários palavrões até. E eu acho algo muito feio. É algo muito feio, né, e fica mais feio numa mulher falando, numa menina falando, fica mais feio, e fica mais feio ainda numa criança falando. E por que que eu, né, por ser homem, acaba que em mim eu não me espanto tanto com isso, acaba que virou uma parte normal do meu vocabulário. E aí muitas vezes as pessoas falam: "Não, mas é porque você é carioca, isso é uma coisa normal, carioca fala muito palavrão mesmo". Tá, tem um monte de coisa que o carioca faz, o carioca é famoso por um monte de estereótipos negativos, isso não tem nada a ver. Então, quando eu parei pra fazer realmente uma reflexão madura sobre isso, quando eu parei realmente pra pensar nisso sem orgulho, né, e realmente pensando: "Será que isso é o certo?", quando eu parei pra olhar realmente pra minha linguagem, eu falei: "Cara, meus vídeos vão ficar aqui no YouTube pra sempre, né, mesmo depois que eu morrer, eles vão continuar aqui no YouTube, e meus filhos vão me ver falando palavrão aqui no YouTube. Então mesmo que eu consiga não falar em casa, o que já é difícil, mas mesmo que eu consiga não falar em casa, meus filhos vão me ver falando palavrão nos vídeos do YouTube". Meus filhos com 12 anos, 13 anos, 14, é claro que eles vão poder pesquisar o nome do pai no YouTube, eles vão conseguir fazer isso, e aí eles vão ver uma linguagem, ruim, uma linguagem absurda sendo falada. Então, quando eu paro pra pensar de fato no que é o palavrão, antes eu achava que era um moralismo religioso. "Ah, não pode falar palavrão porque, Deus não gosta". Eu falava assim: "Não tem nada a ver, isso aí é puramente um recurso expressivo e depende de como eu falo". Eu dizia isso. Só que eu passei a perceber que, na verdade, palavrão é algo muito feio. Né, "Ah, é uma palavra como qualquer outra". Não, é uma palavra que de fato, ela é mais pesada, ela tem uma agressividade maior, ela tem por vezes, a maioria dos palavrões, para pra pensar nisso, a maioria dos palavrões que a gente fala, né, então "pô", "cara", né, "filho da", todos esses palavrões eles têm uma coisa em comum, todos, eles têm uma sempre eles têm uma conotação sexual. Sempre, sempre, sempre. Vai se né, foda, todos esses palavrões têm uma conotação sexual. Olha que coisa absurda se você parar pra pensar, né. O que que é por, né, o que que é cará, talvez você não saiba o que que é. O que que é né, o que que é filho da todos os palavrões.
todos, tenta pensar em um que não tenha uma conotação sexual. Todos os palavrões têm uma conotação sexual, todos eles são uma palavra sexual, num contexto sujo, num contexto sempre asqueroso. Cara, não é possível, né. Embora no dia a dia, quando a gente fale esses palavrões, a gente não esteja pensando nisso, a gente não tá, de fato, querendo dizer algo assim, não é possível, né, que isso seja uma coisa normal, que isso esteja sempre na nossa boca, que isso seja como se fosse uma vírgula. Não é possível, né. É claro, pode ser que eu ainda fale sem querer em algumas ocasiões ao vivo, pode ser. Eu pensei nesse vídeo aqui, né, em dizer pra vocês assim, "Ó, mas também se eu falar, eu não quero ninguém me enchendo o saco, me julgando", mas isso é ridículo, né, pelo contrário, eu não tenho medo algum, né, de ser julgado, tem que julgar mesmo, acho que os erros têm que gerar uma culpa, então, não tem problema nenhum se eu estiver numa live e eu falar um palavrão sem querer, eu mesmo tenho que me corrigir e falar: "Desculpa pessoal, falei sem querer", e se alguém falar: "Ô Pedro, que linguagem feia é essa?", não tem problema nenhum, isso é o certo inclusive, né, não é eu: "Ó, cale a boca e não me julgue", claro que não pô, a gente tem mesmo que ser julgado, a gente vai ser julgado inclusive por Deus, e se os julgamentos eles são julgamentos justos, se o julgamento de fato ele tá alinhado com a realidade e com boas regras morais e éticas, ele é um julgamento com certeza válido, se ele vem de pessoas bem intencionadas. Então, eu não tenho medo algum de dizer em público, né, que eu me arrependo pela linguagem que eu venho utilizando nos meus vídeos e eu tô prestes a dar um passo, um passo não, né, eu estou dando vários passos e eu tô alçando passos cada vez maiores. Eu tenho, coisas, objetivos que eu não posso revelar agora, mas eu tenho vários objetivos e todos esses objetivos eles são, eles se o palavrão para todos esses objetivos é um obstáculo, para todos esses objetivos é inconveniente, tá. Então eu não quero mais ser um cara que dá uma aula, faz uma live, faz um vídeo e que você não pode colocar em voz alta na sua casa, caso seu pai e sua mãe se incomodem com palavrão. Então, não é certo eu pensar também que: "Olha, mas 80% da sociedade fala palavrão, 90% não se incomoda, que tem? Ué, mas se as pessoas não se incomodam, não deixa de ser errado". Então, se as pessoas não se incomodam com palavrão, justamente porque a gente está perdendo a sensibilidade a isso. Eu mesmo não tenho sensibilidade nenhuma com isso. Eu falo vários palavrões como se fosse uma coisa normal. Eu tive inclusive que me fazer muita força para parar de falar em casa e ainda assim, às vezes, eu falo sem querer. Não é possível que essa seja a imagem de um professor, a imagem de um pai de família. Não é possível que essa seja a imagem de um bom homem, né? Então, eu te dou um conselho, independente de você ser cristão, de você não ser, independente de qualquer coisa, não é uma coisa educada você falar palavrões. Eu estou plenamente convencido de que é uma falta de educação, é uma falta de bons modos, e eu não quero ser assim, beleza? Então, tá firmado aqui meu compromisso com vocês de trazer um conteúdo 100% limpo de palavras de baixo calão, palavras assim, é óbvio que eu vou continuar tendo o meu jeito, em que eu digo verdades, em que eu digo as coisas às vezes com um tom mais firme, às vezes com um tom mais carinhoso, claro, isso faz parte, mas palavras de baixo calão, e também é claro, né, que às vezes uma palavra que para você é palavrão, para mim não é, eu, né, isso aí varia muito, mas a gente sabe quais são realmente os palavrões de maneira indiscutível, e esses eu não quero mais falar de forma alguma, tá bom? Até mesmo a palavra merda, eu não considero a palavra merda um palavrão, mas é uma palavra feia, é uma palavra que a gente pode, evitar usar, né, apesar de que não é propriamente um palavrão, é uma palavra de fato feia. Eu também gostaria de evitar o uso dessa palavra, tá bom? Mas galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa visão que eu passei aqui, né, é mais uma coisa pessoal minha que eu queria deixar registrada aqui no meu canal, porque eu mantenho um diálogo sincero com vocês e gostaria principalmente que vocês comentassem nesse vídeo o que que vocês acham disso. Eu realmente gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que que vocês acham disso? Qual a ideia que vocês têm sobre isso? Eu tenho certeza que muita gente não se incomodava, mas agora vai refletir por causa desse vídeo. E tenho certeza também que tem muita gente que já se incomodava muito e agora com esse vídeo pode até respirar aliviado de falar assim: "Pô, que bom, gosto tanto do professor Assad, assisto sempre as aulas dele e agora posso assistir com tranquilidade". Acabei de lembrar, de verdade, lembrei agora, nem tinha planejado, mas ó, as vagas para a plataforma Assad ainda estão abertas, tá bom? É minha plataforma onde eu dou aula de todos os conteúdos para o Enem e com a promessa central de que
a didática é perfeita. Então a minha didática, eu digo que ela é mágica. Eu tenho nesse momento mais de 7.000 alunos ativos só em 2025 que concordam com isso, inclusive. Se você assistir qualquer aula minha aqui do YouTube, tem várias aulas aqui gratuitas, você vai perceber que de fato a minha didática é muito mágica e o aprendizado é garantido. Então, nessa promoção a gente tá de 3.000 por metade do preço, 1.497, e tu ainda ganha acesso estendido até o Enem 2026. Absurdo, tá bom? Para essa promoção de acesso estendido até o Enem 2026, tem mais ou menos, na hora desse vídeo aqui, dia 11 de maio, tem mais ou menos aí 183 vagas restantes. Então, ó, sugiro que você faça logo sua matrícula. Tem 15 dias de garantia para pedir reembolso se acontecer qualquer coisa, tá bom? Então, a garantia não é de 7 dias, é de 15, justamente porque eu confio muito no meu produto. Tá aqui o QR Code e o link também vai estar na descrição. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Obrigado aí por assistirem. Tchau, tchau.